Olá, meus amores do oitavo ano. A Pro está de volta com a aula de número 49. O tema da nossa aula é correção, isso mesmo. Iremos fazer a correção do capítulo 7, começando na página 272. Então, peguem o livro de língua portuguesa de vocês, abram na página 272 e vocês vão observar que começa com o texto "O futuro saqueado", né? Então, aqui estamos vivendo um saque antecipado do futuro. Então, fala de como, o que está acontecendo e o que está sendo feito para que no futuro não seja da maneira como a gente quer que seja. Então, de acordo com o texto, nós iremos responder as questões e analisando a primeira questão que diz, no primeiro parágrafo do texto, o que o autor quis dizer com a afirmação: estamos vivendo um saque antecipado do futuro. Então, o que é que nós estamos vivendo agora? Um saque. Sacar, a gente sabe que, é pegar alguma coisa. No caso do saque no banco, a gente vai retirar o dinheiro. Então, nessa expressão, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que os adultos estão promovendo o apodrecimento da esperança das novas gerações e degradando o meio ambiente e os recursos naturais, certo? Na 2, para o autor, o que os adultos de hoje devem fazer para cuidar de seus descendentes? Então, adulto de hoje, o que é que eu devo fazer? Então, nós, adultos de hoje, devemos fazer, eles devem acreditar nos seus descendentes e preservar o meio ambiente e os recursos naturais, para que no futuro, meus netos, os filhos de vocês, tenham, usufruam desses recursos naturais. 3. Segundo o autor, em que ponto principal a geração atual se diferencia dos anteriores? Então, de acordo com ele, esta geração não tem se preocupado em ganhar a continuidade e a melhoria das estruturas de manutenção da vida para os seus descendentes. 4. No segundo parágrafo, aponte o termo ao qual se refere o pronome disso. Disso é um pronome o quê? Pronome demonstrativo. Então, disso está se referindo a quê? A degradação do meio ambiente e dos recursos naturais. Quinta questão, para Mário Sérgio Cortella, qual é o maior perigo para a convivência entre as pessoas? Então, o maior perigo é qual? O individualismo exacerbado, muito, em grande quantidade. A pessoa ser muito individualista. Em 6, como vimos na primeira parte deste capítulo, é muito importante nos artigos de opinião o autor apresentar e defender uma tese a respeito do tema discutido. Pensando nisso, analise as afirmações a seguir a fim de identificar a tese defendida por Mário Sérgio Cortella no texto. Então, na letra A diz: os adultos estão tirando a esperança das gerações futuras ao desprezarem o passado e o futuro delas. Depois temos: os jovens não estão respeitando as gerações mais velhas. C. Os jovens têm desprezado sua integridade física e mental. Não. É impossível hoje recuperar o meio ambiente? Também não. E não é possível alterar os rumos que as gerações futuras vêm trilhando. Então, a resposta correta é a letra A na sexta questão. Sétima questão. Analisando o segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que o autor quis chamar a atenção do leitor para um fato inicialmente incipiente que vem se impondo de maneira regressiva? Não. O autor apresentou claramente a tese defendida ao longo do texto. Isso mesmo. Então, sétima questão, letra B. Na oitava, considerando o emprego de algumas palavras do texto, analise as afirmações que seguem. Na 1, no primeiro parágrafo, a espécie a que se refere o autor é uma espécie humana. Em 2, no segundo parágrafo, o termo questão central quer dizer questão principal. E em 3, no segundo parágrafo, o termo degradação significa exploração de madeira. Então, qual dessas alternativas estão corretas? A1 a 2, A1 a 3, A2 a 3, A3 apenas ou 1, 2 e 3? As 3 estão corretas. Então, você vai marcar letra A. Está correta 1 e 2. Questão 9. Indica a alternativa cujo verbo destacado apresenta uma condição
permanente, ou seja, que não muda, imutável do sujeito. Então, aqui, ó, estamos vivendo em saque antecipado do futuro, primeiro parágrafo. Vocês estão vivendo, então é uma coisa que pode ser mudada, ele é só no momento, é momentâneo. Então, aí não é imutável. Disso estamos cuidando. Então, no momento também estamos cuidando, depois paramos de cuidar. C, as novas gerações começam a acreditar, certo? E D, claro, desse modo o seu futuro, o presente fica insuportável. E é, crianças bem pequenas perderam a capacidade de brincar sozinha. Então, quando se diz crianças perderam, se elas perderam, não tem mais como resgatar. Então, é a letra E. 10ª questão nesse artigo é como o uso de exclamação. Sobre o uso desse sinal de pontuação, podemos afirmar que em todas as ocorrências, o autor quis o quê? Quis chamar a atenção do leitor para as afirmações feitas, desviar a atenção do leitor, criar um clima de suspense durante a leitura, enfeitar o texto ou mostrar que estava emocionado ao escrever esse artigo. Então, vocês vão marcar na 10ª a letra A. Lá na página 277, tem aí algumas páginas que é a explicação, vocês vão lá para a página 279, ok? Que na página 279 começa com esse texto. As orações a seguir formavam o título e o sutiã, subtítulo, de uma notícia publicada por um jornal do Rio de Janeiro. Então, o texto diz o seguinte: salário mínimo vai aumentar em maio. Espera-se um pequeno aumento. Então, é o que diz a notícia, né? Em relação a esse texto, diz o seguinte: o salário mínimo é o que, de acordo com o texto? O salário dos empregados da construção civil, o salário dos funcionários públicos, o salário pago pelas empresas de transporte, ou o menor salário legalmente possível no país, ou o maior salário de uma região. Então, de acordo com o texto, você vai marcar que é o menor salário legalmente possível no país, letra D. Na 2, podemos observar que há uma relação semântica entre essas duas orações, o título e o subtítulo, certo? Que relação é essa? De adição, de oposição, alternância, complementação ou explicação. Então, aqui é de acordo com a ideia das conjunções, que ligam uma oração à outra. Então, aqui dá a ideia de oposição, ideia contrária. Na 3, indique a conjunção que melhor expressa a relação semântica existente entre essas duas orações. Se é uma ideia de oposição, eu só vou poder usar o mas que dá a ideia de oposição. Nem dá a ideia de adição ou de alternância, pois e porque, explicação. Esse pois também pode ser uma conclusão, certo? Na questão 4, sabemos pela leitura da notícia que o salário mínimo, sabemos pela leitura da notícia que o salário mínimo ainda não tinha sido divulgado, o salário mínimo ia crescer muito, nunca, ou os jornalistas esperavam um grande aumento, ou muitas pessoas não ganham salário mínimo, ou os militares vão receber mais que os outros. Não, de acordo com aquele pequeno texto, só diz que o salário mínimo ainda não tinha sido divulgado, né? Era possível o aumento, que o aumento não seria muito. Na 5ª questão, a forma verbal que tem o mesmo valor que vai aumentar é... Então, vai aumentar significa o quê? Aumentou, aumentava, aumentaria, aumentasse ou aumentará. Se vai aumentar, está no futuro. Então, é aumentará. Letra E. No texto 2, reciclagem de ideias. Nós temos esse texto 2 para responder às questões da página 282, né, que inicia com a 6ª questão, que é, de acordo com o texto, pode-se afirmar que na cidade de São Paulo, que a reutilização do lixo doméstico costuma ser frequente, não há conscientização suficiente quanto à importância da reciclagem. Então, vocês observam que é a letra B, a resposta da questão 6. Na questão 7, que está aqui, segundo o texto, se os resíduos sólidos fossem separados, onde são gerados? Haveria mais entulhos nas ruas?
menos objetos poderiam ser reciclados, o meio ambiente não seria beneficiado ou surgiriam mais oportunidades de emprego. Então, você marca no 7º, letra D. E no 8º diz, no segundo parágrafo do texto, a conjunção expressa uma relação de quê? Então, no segundo parágrafo do texto, essa conjunção, quem leu o segundo parágrafo do texto, lá vai encontrar uma conjunção que ela vai dar uma ideia de quê? Uma relação de adição, que é a letra B. E na 9ª questão, no 4º parágrafo do texto, a conjunção I, né, que aí expressa, poderia ser substituída sem prejuízo do sentido por qual? Então, o I, que é uma conjunção que indica adição, que a gente já sabe, de acordo com a questão anterior, o I ele pode ser substituído por outra conjunção que também indica adição, que é o nem. Pois pode ser conclusão ou explicação, mas é oposição, porém também é oposição ou é alternância. O nem é que indica a adição igualzinho ao I. Na questão 10, conforme o texto, é importante que as pessoas separem os resíduos sólidos para quê? Para os catadores possam ter outras atividades ou para que as indústrias sintam-se motivadas a trabalhar com reciclagem ou para o preço das embalagens possa diminuir ou para que as pessoas fiquem livres do lixo em 2 dias? Não. Ou a produção de sujeira possa ser aumentada. Então, de acordo com o texto, a resposta é a letra B na questão 10. E na questão 11, pode-se afirmar, de acordo com o texto, que os paulistanos são em relação à reciclagem. Como é que eles são? Eles são cuidadosos, favoráveis, descuidados, interessados ou exigentes? Então, conforme o texto, eles são descuidados, letra C, na 11ª. 12ª, para resolver o problema do lixo, os trabalhadores da limpeza urbana, segundo o texto, faz o quê? Tem a solução mais eficaz? De acordo com o texto, não. Eles não devem ser os únicos envolvidos, ou são pagos para resolver quaisquer problemas, ou deveriam separar o lixo que pode ser reciclado. E letra E, 3 grande parcela de culpa. Então, para resolver o problema do lixo, os trabalhadores da limpeza urbana, segundo o texto, eles não devem ser os únicos envolvidos. Então, faz parte, tem que ter toda a população. E tem que cuidar para que a cidade não esteja tão suja, ou seja, não seja suja, né? Não seja tão suja. Então, na 13, no título do texto, a preposição de tem o sentido de quê? De meio, de posse, de lugar, de assunto ou de causa. Então, esse de aí dá a ideia de assunto, está falando de alguma coisa, sobre alguma coisa. E na 14, nós temos na frase, a reciclagem é uma alternativa para a diminuição de quantidade de lixo. A palavra alternativa pode ser substituída por qual dessas sem alterar o sentido? Alternativa pode ser uma situação, uma opção, uma responsabilidade, uma meta ou uma preocupação. Então, para a gente colocar no lugar de alternativa, você colocaria uma opção, certo? E a 15ª, a maioria descarta o lixo sem a preocupação de torná-lo viável à reciclagem. A palavra viável tem sentido contrário de qual é o contrário de viável? Rápido, especial, inconstante, interessante ou desinteressante. Então, de acordo com o texto, viável é uma coisa desinteressante. Letra E. Nossa correção termina aqui. Um beijo e fiquem com Deus.